Agora, 3h51, estamos de volta ao vivo aqui no 360 e a gente já volta a falar sobre as fortes chuvas que atingiram o sul do país e causaram uma tragédia por lá. A gente vai conversar agora com o Matheus Trojan, ele que é prefeito da cidade de Mussum, uma das mais atingidas pelo ciclone extratropical. Prefeito, uma ótima tarde para você. Imagino que o trabalho aí está extremamente duro. Nossa solidariedade, inclusive, ao senhor e também à população da cidade. Queria que você trouxesse para a gente um retrato de como está a situação nesse momento, como estão os trabalhos e também uma avaliação sobre como está o apoio do governo federal. As medidas que estão sendo anunciadas estão chegando de fato aí, estão ajudando? Bom, primeiramente, boa tarde, Tainá, os amigos da CNN. Realmente aqui a gente vive aquilo que a gente descreve como um inferno astral. É uma cena de guerra, o que nós temos aqui no município de Mussum. A cidade totalmente devastada, as pessoas assustadas, as pessoas desanimadas, e a gente tendo o compromisso Posso de passar? sermos Vou fazer mais uma e pá. o pilar, conseguiram ser a serenidade, né, a força para também conduzir as pessoas para a reconstrução. Hoje nós recebemos aqui no município o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, juntamente com uma comitiva de vários ministros, equipes técnicas, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza, também com deputados, enfim, uma comitiva bastante grande, onde nós entregamos ao presidente, nós apresentamos para ele um documento de forma bem resumida, com as principais demandas que o município tem, pensando de uma maneira geral, porque a gente são inúmeras as situações, a gente percebe que algumas delas bastante avançadas já serão atendidas nas ações de resposta, nas ações de reconstrução, mas a gente não pode se pautar somente naquilo que está nítido e está, digamos assim, que é do ordinário, que é do comum do setor público. Então, nós precisamos ir além, nós precisamos entender que a catástrofe, ela terminou com a cidade como ela era, e agora é todo um processo, é todo um caminho para a gente conseguir reconstruir tudo, reconstruir a questão humanitária, reconstruir a questão estrutural, reconstruir a questão social e a questão econômica. Nós temos uma preocupação grande também com as empresas, mas nada disso chega perto, sequer chega perto do drama, da angústia que nós temos vivenciado com os que ainda estão desaparecidos e também com as pessoas que já foram encontradas, já foram sepultadas, então, por conta dessa tragédia. Isso realmente é uma coisa que a gente não consegue superar, esse luto, essa dor, mas também em memória a elas que nós temos que encontrar forças para seguir em frente, para conseguir reconstruir a cidade de Mussum. Nossa, prefeita, posso imaginar a dificuldade desse momento, a tristeza das famílias, ter que reconstruir tudo de fato. Queria pegar o gancho da sua resposta quando você disse que foi entregue um documento listando os pontos que precisam ser melhorados, né? Queria que você trouxesse um pouco mais sobre quais pontos que estão nesse documento e chamou a atenção também a dimensão dessa catástrofe, né? E a necessidade de prevenção. Quais medidas poderiam ter sido adotadas previamente para evitar que a gente chegasse nesse ponto, né? A gente acompanha as imagens, é realmente assustador. E quais medidas você avalia que precisam ser tomadas a partir de agora, diante desse cenário? Primeiramente, a gente tem que entender que essa catástrofe ela está sendo considerada o maior desastre natural do Rio Grande do Sul. Então, ela tem uma proporção gigantesca. É uma coisa que talvez, por mais que houvesse preparação, por mais que houvesse estrutura, ia se tornar catastrófica, ia se tornar trágica da maneira que se tornou. Eu acho que o momento, antes da gente pensar em encontrar culpados, é encontrar soluções. Primeiro, de reconstrução, de reestruturação. E segundo, também, soluções de estudos, de busca de informações, de embasamento, para se entender tecnicamente o que foi que aconteceu, o que está ocasionando isso e como, aí sim, nós poderemos reagir não somente enquanto região, Vale do Taquari, mas enquanto país, para reagir a isso, para ter uma resposta a isso, para a gente não ficar no comodismo, talvez, ou no achismo de que isso não vai voltar a acontecer e daqui a pouco nós termos outras tragédias como essa. Por algum motivo, o destino, as forças divinas ou qualquer outra coisa nos colocou à frente desse processo. Então, acho que o que nós temos que levar essa discussão é muito além de simplesmente chorar, porque já choramos muito,
e se acomodar e esperar uma reconstrução gradativa. Não, nós precisamos ir além. Precisamos entender, estudar, nos preparar para evitar outros momentos. Sobre o documento que entregamos ao presidente, as principais demandas que nós apresentamos. Primeiro, desburocratização total. Nós não podemos ficar entravados nas morosidades que muitas vezes o Estado possui. Nós precisamos que as coisas sejam céleres, sejam ágeis. Então, essa é a primeira pauta que nós apresentamos ao presidente. Segunda pauta, obviamente, a viabilização de recursos financeiros para infraestrutura urbana e rural. A nossa zona rural aqui foi também devastada em boa parte das comunidades. Situação muito ruim, muitas casas levadas embora. Inclusive, na parte do interior do município, nós ainda temos desaparecidos, é algo que nos angustia bastante. A questão da reconstrução imediata da Ponte Brochado da Rocha. Estive também conversando com o governador Eduardo e o presidente. Houve o compromisso de o governador disponibilizar sua equipe técnica para elaborar o projeto de engenharia, que não é um projeto simples, e o presidente, de forma imediata ao recebimento do projeto, executar o recurso financeiro necessário para a obra, que, aliás, interessa também ao município de Roca Salles, porque é uma divisa entre a cidade de Mussum e o interior do município de Roca Salles. O apoio técnico institucional para encaminhamento de todas as demandas, para facilitações, para a gente não perder tempo em retornos para corrigir erros de projetos, eventuais necessidades de adaptações. Então, é outra solicitação que nós fizemos ao presidente. A criação de programas de subsídios para indústrias e empresas, e aqui a gente quer martelar muito essa questão. Os comerciantes, os empresários, eles precisam ser assistidos, mas na situação em que nos encontramos, na catástrofe que aconteceu, simplesmente falarmos de financiamentos, redução de taxa de juros, ou então a gente tem um prazo de carência maior, isso não soluciona o problema. Nós precisamos que realmente exista um aporte financeiro que possa fazer com que essas empresas tenham uma motivação de ficar na cidade. Se elas forem embora, os problemas serão ainda mais graves a médio e longo prazo. Então, essa também é uma posição que nós colocamos ao presidente. Priorização de encaminhamentos também das escolas municipais. Nós temos 3 escolas municipais devastadas pela enchente, também temos uma escola estadual que estamos tratando com o governo do estado, mas essas 3 municipais, que a gente possa ter um canal aberto no FNDE para tratarmos os assuntos técnicos com muita celeridade também, e não ficarmos travados também nessa questão da volta às aulas, da reestruturação do sistema de educação. Auxílio financeiro imediato ao hospital, em recursos materiais e financeiros, para que a gente possa também fazer com que o hospital tenha continuidade de estrutura. Até agora teve, mas ainda no momento inicial, vai levar semanas, meses com esse atendimento, para que o hospital possa dar conta dessa demanda. O nosso hospital é um hospital de pequeno porte, precisa desse auxílio, e na mesma seara, a quitação de um processo judicial, de um processo que nós conseguimos ganhar já em segunda instância do hospital, para receber o retroativo dos valores do teto do SUS, né? As tabelas do SUS corrigidas, para que a gente possa ter, então, um bom incremento de renda de um processo que já está julgado em segunda instância. Então, a gente tem totais condições de entender que possa haver essa aceleração pela situação de calamidade. E, por último, obviamente, a disponibilização de crédito facilitado para todos que estão envolvidos nessa tragédia, para que a gente possa também ter um atendimento dessas pessoas. É importante salientar, nessa demanda aqui que nós entregamos ao presidente, não tem as chamadas ações de resposta e de reconstrução do sistema da defesa civil. Por quê? Porque isso está sendo tratado no sistema, reconstrução de casas, infraestrutura básica, insumos, tudo isso está sendo tratado no sistema, que é o padrão do governo. Então, é algo mais, em tese, mais rápido e mais garantido de se receber os recursos. Inclusive, estamos com todo o amparo técnico para cadastramento. Agora, essas outras demandas não estão hoje nítidas para nós e termos caminhos para encontrar. Então, essa é a nossa solicitação. Lembrando, desculpa ter me estendido, mas lembrando também que o Mussum vem na sua segunda catástrofe, claro, essa bem mais séria. Mas nós tínhamos passado poucos dias antes pelo pior temporal de granizo da nossa história. Prejudicou mais de 900 residências e todos os prédios públicos. Então, é uma sucessão de fatores que acaba tornando a situação bem difícil. Com certeza, prefeito. Prefeito, a gente vai seguir acompanhando aqui a resposta das autoridades, também em relação a esses pedidos que foram apresentados. A gente se solidariza muito a você, à população, e torcemos também para que tudo seja resolvido e volte à normalidade o quanto antes. Conversamos então com Matheus Trojan, prefeito da cidade de Mussum. Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Em meio a tanta coisa acontecendo por aí, conseguir conversar com a gente aqui na CNN.
Obrigado e também agradecer a toda a solidariedade do Brasil e do mundo inteiro. Nós seremos eternamente gratos. Obrigada, bom trabalho por aí.